Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Melhor noite. Que bom estarmos reunidos como igreja. Muito bem-vindos aos novos inscritos. A cada dia mais pessoas vão se agregando, vão fazendo parte deste mover da graça de Deus, este desaguar, esse descortinar, esta remoção do véu, esse colírio da graça de Deus que ilumina os olhos, traz maturidade, traz crescimento. Que bom que você está conosco todos os dias às 20 horas neste programa live da Igreja em Espírito em Verdade. O nome do canal, Igreja em Espírito em Verdade. Eu não sei por onde você está assistindo, nós estamos ao vivo, mas talvez alguém compartilhou e você está falando, ué, quem é esse rapaz? Quem é esse senhor que está falando aí? Isto é o quê? É um canal? É um programa? Sim, este é o canal Igreja em Espírito em Verdade no YouTube. Você clica, vai aparecer. Eu sou Geraldo Moraes, teu irmão em Cristo, e aqui nós tratamos de assuntos polêmicos, como o de hoje. Olha lá, o apóstolo Paulo se equivocou. É uma afirmativa. Eu não estou fazendo uma pergunta. O apóstolo Paulo se equivocou? É uma afirmativa, mediante a tudo que o sistema tem feito. Ora, se Jesus ainda vai voltar, se a igreja espera o arrebatamento, se Jesus ainda vai vir, o apóstolo Paulo trouxe uma mensagem totalmente equivocada. Equivocar é cometer um engano, cometer um erro. Então, se a voz do sistema doutrinal, do sistema futurista, espera Jesus voltar, significa que o apóstolo Paulo não merece nenhuma credibilidade, porque ele tomou uma pregação, elaborou uma mensagem para os hebreus totalmente equivocada, mediante o que o sistema afirma que Jesus vai voltar. E vocês sabem que devemos ter muita ousadia, porque somos a voz contrária a tudo isso que está aí. O sistema afirma, ipsis literis, que Jesus em breve vem. Mas esse breve virou séculos. Quer dizer que não se sustenta. A palavra breve é logo ali, está chegando, já é. Como que diz que Jesus em breve virá? Se não há sintomas, não há sinais, porque não são sinais para este dia. Os assuntos tratados na Bíblia, no primeiro século da era cristã, era para aquele contexto, não tem nada a ver com a igreja hoje. O que Paulo e os discípulos estavam vivendo não era um assunto para gerações futuras incertas. Eles não estavam profetizando, eles estavam vivendo. A realidade estava nua e crua. Jesus de Nazaré disse em Lucas capítulo 21, quando virdes Jerusalém assolada, está próximo à sua devastação. Então, o que estava acontecendo nos dias de Paulo era exatamente o que deveria, o que estava por acontecer. Agora, se o sistema sustenta que Jesus vai voltar e usam a palavra breve, que ele está às portas. Ora, toda esta terminologia é bíblica. Tiago disse, eis que o juiz está à porta. Ora, se ele disse que estava à porta e o que ele falou foi escrito há quase 2000 anos atrás,
Que sentido faria ele dizer que o juiz estava às portas em Jerusalém? Porque as portas não é a porta da casa, não é que Jesus é a porta. Isso tinha um sentido. Jerusalém estavam cercadas por muros, as portas, as entradas, e era ali que aconteceria. Jerusalém era o epicentro do juízo. Ele diz: eis que o juiz está às portas. Pedro disse: o juízo começará pela casa de Deus, que era assim que os judeus viam o templo lá em Jerusalém. Ora, se a vinda do Filho do Homem fosse para séculos incertos, por que esses homens estavam dizendo que ele estava próximo nos dias deles? Então, é uma mensagem totalmente equivocada. Como é que se prepara alguém da sua época para um evento tão importante se não era para acontecer naqueles dias? Porque Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, Paulo usa uma frase dizendo: a nossa reunião com ele. Consolai-vos, irmãos, uns com os outros. Ora, se Paulo não tinha plena convicção de que o tempo estava próximo, por que é que ele preparava os seus irmãos na sua época para um dos eventos mais aguardados da igreja no primeiro século, onde todos eles iriam passar pela sotéria, o resgate, a transformação do corpo? Se fosse para uma geração futura, que necessidade havia Paulo de dizer aos Tessalonicenses: consolai-vos uns aos outros com estas palavras? Então, Paulo se equivocou, não tinha ou não deveria, então, de acordo com o sistema religioso, ter credibilidade para nós sustentarmos que ele era o apóstolo dos gentios, uma vez que ele delirava nas suas convicções. Sim, é o que o sistema religioso me faz acreditar, que Paulo era um delirante, era alguém que não tinha fortes convicções naquilo que estava tratando com os seus ouvintes. Porque é claro que Paulo não escreve acerca do que estava por acontecer com a igreja hoje estabelecida. Paulo sequer sabia que havia internet, que nós iríamos nos reunir pelo YouTube para tratar das suas cartas históricas. Paulo não era um visionário. Paulo não era Nostradamus. Paulo não estava ali com uma bola de cristal, fazendo aqui um mantra e dizendo: vou escrever aqui para alguém que vai nascer daqui a 2000 anos. Não era isto. Paulo estava sendo inspirado para tratar dos assuntos dos irmãos na sua época. A igreja dos Filipenses, Paulo encorajou, deu testemunho. Paulo trouxe um testemunho dizendo: eu era hebreu dos hebreus, segundo a lei eu era o fariseu. Na igreja de Corinto, Paulo tratou da carnalidade, da impureza que havia naquela região. Aos Gálatas, Paulo estava admoestando para dizer que eles não retrocedessem, porque alguns indivíduos estavam descendo de Jerusalém, dizendo que era, se necessário, circuncidar, como está lá em Atos capítulo 15, e Paulo admoestou os Gálatas, dizendo: olha, se vocês se circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Paulo não estava nas suas epístolas tratando de um futuro distante, há séculos distantes e incertos, de que ele mesmo não presenciaria, visto que ele foi decapitado em Roma por Nero. É óbvio que Paulo não se equivocou. Paulo estava tratando dos assuntos nos seus dias. Paulo era apóstolo dos gentios para a sua época. Não posso dizer que Paulo é apóstolo dos gentios hoje, porque nós não seguimos um defunto. Como tratar de assunto do meu dia a dia, tendo como base o que Paulo falaria? Haja visto que Paulo não era casado, não usava essas vestes, não tinha a modernidade e a tecnologia que nós temos. Então, seria retroceder ao modelo arcaico, voltar à era primitiva? Sim, Paulo e os apóstolos, no primeiro século da era cristã, vivia num momento extremamente primitivo.
Paulo, para pregar a uma cidade, demorava dias, talvez meses, para levar uma carta de um local para o outro, para tratar de um assunto da Macedônia na Acaia. Hoje, quando terminar essa mensagem, 3, 4, 5 mil pessoas em várias partes do mundo já vão assisti-la. Nós vivemos na era do futuro, da tecnologia, do conhecimento, da mente brilhante, dos olhos iluminados. Ora, já era para a igreja avançar há muito tempo. Era para avançar naquilo que Paulo não avançou. Paulo disse, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas luto para alcançá-la, aquilo com o qual eu fui alcançado. Paulo disse aos hebreus, permita-se deixar levar para o que é perfeito. Havia em Paulo rudimentos, havia Paulo pagar votos, havia Paulo várias situações que era vivida no contexto dele, que olhando para lá, dentro do contexto dele, não era rudimento, mas nós olhando daqui, Paulo viveu debaixo de rudimentos tremendo, raspou a cabeça. Temos várias mensagens falando sobre isso. A igreja precisa amadurecer. A igreja não pode ficar como escravo de Jó. Escravo de Jó, jogava o caxangá. Vai de Romanos a Hebreus, de Hebreus a Romanos. Tira, bota, deixa um só guerreiro ficar. Guerreiro com Hebreus, Romanos. Mas dentro da cultura, dentro daquela ambiência, não avança, não sai, não entende o que é transcendental, o que é cultural, não sabe o que é conjugação verbal, não sabe o que é pretérito, acha que pretérito, a palavra preterista, etimologia da palavra pretérito, pensa que é doutrina. A palavra pretérito vem da conjugação verbal, o que já aconteceu, o que ficou no passado. Então não entendem isto de maneira nenhuma, porque estão presos como escravo de Jó nos dias de Paulo, olhando para as epístolas de Paulo como se Paulo estivesse do lado deles, lendo com eles. Mas Paulo é um defunto, a sua carne desceu ao pó. Então, eu não posso acreditar que Jesus ainda vai voltar. Não posso, porque Paulo não disse isso. Nos seus dias, ele afirmou que ele estava próximo de vir. Vamos ler. Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 35. E nós, o povo da graça de Deus, nós entendemos pelo conteúdo literário, pelo banquete literário apresentado, que foi Paulo que escreveu esta epístola aos Hebreus. Vamos ler alguns versículos, por favor. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. A vossa é a dos Hebreus. E esta epístola está sendo escrita no ano 67 da era cristã. Não havia internet, não havia luz, não havia computador, não havia o YouTube e não havia a Igreja de Cristo estabelecida. Neste tempo aqui, no momento dessa escrita, 2 pactos estão cruzados. A lei, que ainda estava de pé por conta do templo físico e os sacerdotes que ainda ministravam, e a graça sendo ainda difusada, sendo ainda pregada por meio de Paulo. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Os hebreus não deveriam perder a confiança. Disse ele, ela tem grande galardão. 36. Com efeito, disse Paulo aos hebreus, vocês tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, os hebreus, e não nós, alcançaria a promessa. Qual era esta promessa? Esta promessa dizia respeito à vinda, dizia respeito a tudo aquilo que os profetas diziam respeito à concretização do dia da ira, do dia da vingança.
A igreja pega esse versículo e joga no colo das pessoas, como se isso estivesse sendo escrito como destinatário para a igreja atual. Mas veja, ano 67 da era cristã, isto está sendo tratado com os hebreus na primeira era primitiva. Disse Paulo no versículo de número 37, porque ainda, aqui está a frase de hoje, o checkmate, porque ainda, dentro de pouco tempo, ano 67 da era cristã, Paulo tratando com os hebreus e não com a igreja do Brasil. Esta epístola tem destinatário e remetente. Isto não é um tesouro, isto não é um mapa do tesouro que tem validade quem acha e vai à sua caça. Isso não funciona assim. Um mapa é que ele tem validade enquanto você achar. Ele pode durar 200 anos. Eu achei o mapa, ele é atual. É meu, sigo as orientações, vou em busca numa aventura até achar o que está no mapa. Isto não é um mapa do tesouro. Isto é uma epístola que foi escrita por Paulo, entregue aos hebreus para que eles entendessem no ano 67 o contexto cultural, social e os eventos que estariam próximos de acontecer. E ele diz a eles, porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Vamos parar. Bom, se Jesus vai vir ainda, é claro que Paulo se equivocou quando escreveu isto. Então Paulo não deveria falar, olha, ainda dentro de alguns séculos, muito tempo, aquele que vem virá e demorará. Ora, por que é que Paulo traria uma falsa esperança se ele não tivesse convicção interiormente por causa da comunhão desenvolvida com o Pai? Por que é que Paulo traria essa esperança aos hebreus se ele não estivesse presenciando os sinais a cada esquina, tudo aquilo que foi predito por Jesus de Nazaré no seu sermão profético escatológico de Mateus capítulo 24, de Lucas capítulo 21? Paulo está vendo o Império Romano dominando, a apostasia acontecendo. Paulo está presenciando e sentiu na pele a sua morte. Antes dele morrer, Paulo deixou claro aos Tessalonicenses que o evento que ele diz que iria acontecer bem pouco tempo dali, ele morreu em 68, e nós cremos que é a queda do tempo, quando começou-se o juízo, segundo o relato de 1 de Pedro, no capítulo 4, no versículo 17, diz que o juízo começou pela casa de Deus. Paulo estava sentindo, a ambiência estava ali. É como a gente passa em alguns lugares da cidade, onde as construções do viaduto, dos parques e dos jardins, a gente está sentindo a ambiência, o tremor de terra, as luzes. Então a gente encoraja os nossos filhos, sobrinhos, dizendo, calma, dentro de pouco tempo teremos uma quadra. Dentro de pouco tempo teremos um campo de futebol. Ora, que necessidade teria de eu dizer a um sobrinho, a um filho, que daqui a 6 meses, 1 ano, no máximo 2, teremos uma quadra de esporte, se isso seria num futuro incerto? Seria eu, então, que estaria brincando com as emoções? Será que Paulo estava brincando com as emoções dos seus ouvintes?
Será que Paulo merecia credibilidade ao invés de encorajar e enganar, colocar as pessoas numa falsa esperança, se ele não tivesse a plena convicção de estar olhando e ver que aquilo que foi dito na sua geração, através de Jesus de Nazaré, em Lucas capítulo 21, a partir do versículo 20, quando disse, quando virdes Jerusalém sitiada, e era exatamente o que estava acontecendo nos dias de Paulo. Paulo não estava profetizando para um futuro incerto. Paulo estava falando o que ele estava vivendo, a ambiência, tudo ao seu redor estava corroborando com a profecia de Daniel, dizendo que o príncipe que havia de vir entraria na cidade santa e devastação e desolações seriam certas. Paulo não está inventando, sonhou, comeu um cuscuz com peixe cheio de leite de coco e então teve uma tremenda dor de barriga e ficou lá no fundo de uma caverna pensando, já sei, eu vou enganar esse povo, eu vou dizer que a vinda do Senhor está próxima. Mereceria credibilidade? Claro que não. Brincar com as emoções? É claro que Paulo não brincou com as emoções. Paulo era um homem muito sério. Paulo pagou caro com a própria vida. Ele disse, eu já estou sendo oferecido por libação. Paulo sabia exatamente o que queria. Ele abriu mão dos status. Ele disse, eu tenho tudo por perda como refúgio para ganhar a Cristo e para o conhecer. Tinha uma intimidade. Paulo era um homem que estava atento aos acontecimentos e sabia que não iria demorar muito para um dos maiores eventos do povo judeu, que era o seu juízo, como todos os profetas já haviam profetizado. Jesus sentou com os discípulos e disse, antes do grande e terrível dia do Senhor, Elias há de vir. Eles pensaram que era um profeta, que era o outro. Eles questionaram e disseram, Elias então tem que vir? Jesus disse, na verdade, Elias já veio. E fizeram com ele tudo o que quiseram. A igreja desconhece os fatos históricos. A igreja coa o mosquito e engole o camelo por causa da desonestidade teológica. Este versículo arrebenta. Este versículo mata pau. Isso aqui foi escrito no ano 67 da primeira era cristã. O apóstolo Paulo, um dos reformadores do seu tempo, um homem que foi contra tudo o que estava estabelecido quanto os dogmas. Este homem apanhou na praça pública, foi preso, fugiu descendo de um cesto. Se ele não soubesse com convicção o que estaria falando, ele perderia sua credibilidade. Assim como o sistema religioso insiste em fazer com que o evangelho não seja uma carta de alforria contra esse sistema doutrinal manipulador que insiste perversamente em manter as pessoas debaixo do domínio dos seus algozes. Porque ainda dentro de pouco tempo, ora, ou é pouco tempo de 67 antes de sua morte, é pouco tempo até 2021, ou é séculos? Séculos? Se isto não aconteceu, este homem se equivocou. Porque eu não posso falar para você, você que mora aqui em Nova Iguaçu, a 25 quilômetros da minha casa, e falar para você de carro, aonde nesse momento o trânsito é tranquilo, e eu falar para você, Antônio Carlos, prepara o almoço aí, um abraço a você e a Ju, prepara o jantar aí, que dentro de pouco tempo eu pego meu carro, dentro de pouco tempo eu chego aí. E então você prepara a janta e eu só chego aí daqui a 10 anos. Ora, meu irmão, estaria eu brincando com as emoções das pessoas que me amam, que gostam de mim, que me têm como um difusor do evangelho, uma pessoa séria?
Será que eu não sei o que eu estou falando? Ora, daqui para Nova Iguaçu são 25 minutos, mas no máximo que possa demorar, com todo o engarrafamento, 8 horas da noite, onde o trânsito aqui é totalmente vazio, é no máximo 15 minutos a mais. Então ele afirma categoricamente, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. E não tardou, porque de 67 para 70 foi 3 anos. Paulo não viu, tinha essa ardente expectativa. Ele disse a nossa reunião, disse aos Tessalonicenses, a situação estava tão próxima, ardendo e queimando, o cerco estava tão latente, que ele disse a nossa, mas não presenciou, não foi para ele, apesar de ter participado, porque ele mesmo disse que primeiro os que morriam, os que dormiam, e ele foi um, foi das primícias, depois os vivos, os que ficarem. Então, dizer que Jesus vai voltar é dizer que o apóstolo Paulo se equivocou quando disse essa frase. Dizer que Jesus vai voltar é desconhecer toda a história de que os irmãos do primeiro século cristão, eles sim estavam aguardando. Dizer que Jesus vai voltar é empurrar estes versículos todos da Bíblia, futurizando a Bíblia. Porque, como eu já disse, no ano 100 disseram, Jesus em breve vem. Mas nós estamos em 2021. No ano 200 disseram, usando as mesmas passagens bíblicas. Você vê que a Bíblia, ela não muda. Ela é um livro que ela não muda. Ela está aqui, mas não como um estudo que você abre, lê, mostra às pessoas o que aconteceu, o seu contexto histórico, a forma em que Deus agia, o que é transcendente. Não é isso. É que eles pegam estas passagens aqui, que já aconteceram, e jogam no peito das pessoas. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, versículo de número 24. Olha isso aqui, olha só. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus capítulo 10, versículo 24. Agora eu vou ler o versículo 25. Olha aí. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Está falando com os hebreus e os pastores usam isso nas igrejas no dia a dia. Agora você vê como é que está a hipocrisia. O camarada saiu da igreja pentecostal, Jesus é o pavor. Abriu uma igreja aqui. Aí diz para o seu membro, não deixe de congregar. Mas não foi o que ele fez quando saiu da congregação dele? Aí aquele camarada fica na igreja dele, aí briga com ele. Aí lá ele passou um óleo, o cara se diz, pastor, vai abrir uma igreja. O cara abre uma igreja. Lá ele não quer que as pessoas saiam, ele usa esse versículo. Mas esse versículo não é para ser usado na igreja hoje atual. Isto foi uma fala de Paulo aos hebreus, que estavam deixando a congregação sob o domínio do Cristo e voltando para o antigo perfil judaico. Então, Paulo diz, não deixemos de congregarmos quando é costume de alguns. Antes, façamos a admoestação, tanto mais quando vedes que o dia, aqui está a frase, se aproxima. Ora, a que dia se refere Paulo aos judeus no ano 67? O dia do Senhor, o dia da parousia. Agora, o dia da parousia, disse Paulo aos hebreus, estava se aproximando? Sim. Ele disse, virá e não tardará. Ora, será que esse homem estava brincando com as emoções se o dia não estava se aproximando? Porque o que se aproxima é o que está próximo, perto de mim vai acontecer. A igreja ignora isso e vai empurrando isso. Aí lê hoje, olha, o dia se aproxima. Daqui a 200 anos, olha, o dia se aproxima. Não, mas o dia já estava próximo em 67. E ele chegou em 70. Olha essa outra frase, 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo de número 13. Olha aí, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 13. Até a minha chegada, disse Paulo a Timóteo, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Ora, se formos futurizar, então,
Quer dizer que se o dia se aproxima, ainda não veio. Se aquele que há de vir virá, ainda não veio. Então Paulo também não veio e Paulo está chegando por aí. Olê, olá! O apóstolo Paulo está vindo aí. Ora, se aquele que há de vir virá e não tardará, a igreja diz que vai vir ainda, então Timóteo tem que ir esperar Paulo, porque Paulo está chegando aí. Ora, meu irmão, quando Paulo disse até a minha chegada aplica-te a leitura e a exortação e o ensino, é que naquele contexto ali, Paulo não estava presente. Mas é claro que isto já aconteceu, meu irmão, porque não podemos acreditar que Paulo está por chegar ainda. Entende como que fica fácil quando você coloca os olhos dentro das escritas de Paulo e você sai fora dela e vê que tudo ali está na história, que tudo aquilo ali não tem nada a ver com a igreja atual, que Paulo está falando com Timóteo, e é claro que esta palavra não é para os dias de hoje, porque Paulo não tem como chegar e nem Timóteo esperar a sua chegada. Mas a igreja, sim. A igreja, com a sua teologia, está equivocada. A igreja está esperando há anos aquele que já veio. A igreja está esperando o trono branco, quando a igreja não passa por juízo. A igreja está esperando Jesus ser advogado, mas não há conflito em nós. A igreja está esperando ele ser juiz. Mas no primeiro século da era cristã, Paulo disse que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Quem estava em Moisés seria julgado segundo a lei. Mas quem estava em Cristo já estava justificado pela graça. E essa palavra de 1ª, de 2ª de Timóteo, capítulo 4, versículo 6, Paulo diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ora, se levarmos ao pé da letra, então, que aquele que há de vir virá e não tardará, e ainda não veio, porque estão esperando ele voltar, então Paulo sequer morreu, porque o tempo da partida dele é chegado, e também não vai chegar nunca. Então quer dizer que quando o chegado já chegou em Paulo, então esta palavra ela pode ser lida no seu contexto literal. Agora, quando ele diz aquele que há de vir virá e não tardará, então esse tardará aqui é como 1000 anos um dia e um dia 1000 anos. Você entende a desonestidade teológica? Então quer dizer que quando Paulo diz aplica-te a leitura até a minha chegada. Ah, então já chegou. Então quando ele disse aquele que há de vir não tardará, aí não chegou ainda. Essa desonestidade teológica tem sido desmascarada pelos pregadores da graça de Deus. Nós cremos no que está registrado, documentado. Pedro foi claro. Olha aí, 1ª de Pedro. É rapidinho esse programa, eu gosto de usar ele, porque ele é excelente. Esse programa é legal, esse programa é de Jesus, olha aí. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus não será, não virá. Porque é preciso um pregador com a 4ª série dar uma aula nos pastores, nos teólogos. Pedro também está escrevendo isso no ano 60 e pouco da era cristã na Macedônia. Pedro não está escrevendo isso aqui no Sarapuí. Pedro não está escrevendo isso em Brasília. Pedro não está escrevendo isso em Uhu, Nova Iguaçu. Pedro está escrevendo lá na Macedônia. Pedro diz, porque há ocasião de começar o juízo, e ela começaria pela casa de Deus, o santuário lá em Jerusalém. Seus bandos de vira-latas do sistema religioso, vocês que enganaram, manipularam a igreja, cambado de desonestos,
Vocês não entendem bulufas de evangelho e é preciso vir um homem aqui. É claro que eu já não sou mais semi-analfabeto. Pelo tempo decorrido, eu dou aulas em vocês. Sou mestre, como Paulo disse, mestre da palavra. Eu e todos aqueles que entendem perfeitamente essa conjugação verbal, que acompanham o time da palavra, colocando a vírgula, o verbo, não será, não virá. Pedro disse, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. E ele disse, ora, se primeiro vem por nós quem? Se Pedro é judeu, está escrevendo aos judeus, aos da circuncisão. O juízo não viria para os judeus? Pela cidade santa, pelo templo em Jerusalém? Daniel 9, 24. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. É chegada ou não é? Paulo disse, aquele que vem virá e não tardará. Ora, mas por que é que não nos apresentam isto? Porque uma vez que te apresento, sai o medo, sai o pânico, e você não fica debaixo desta doutrina mentirosa, arcaica, se prendendo a um livro histórico, porque o que ficou no passado, para mim, virou história. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Ora, vasos de ira, destruição, lago de fogo, extinção eterna. A igreja precisa aprender isto. Ao pouco, nós vamos batendo, os olhos iluminados, as pessoas vão enxergando. Realmente, está escrito. Se está escrito isso, foi escrito no ano 67, como eu posso trazer isto para a minha vida? Se sequer eu era nascido quando Pedro escreveu isso. Pedro não estava escrevendo para mim. Quem escreve para mim é alguém, meu amigo, manda um texto no WhatsApp, manda um áudio. Quando terminar isso aqui, várias pessoas entram em contato de Geraldo, gostei e tal, envia para mim o link. Aí estão escrevendo para mim. Isto aqui, para mim, é história. É o que Pedro escreveu aos seus ouvintes, os forasteiros. Era o que Pedro escreveu para eles. Eu estou lendo uma história. O sujeito da frase não está vivo, o remetente não está vivo, o destinatário também não. Isto aqui já está escrito há mais de 2000 anos, significa que eu estou lendo o quê? Uma situação presente, futura? Estou lendo uma história. Se eu estou lendo uma história, como aplicar na minha vida? Como eu posso abrir aqui o YouTube e dizer aos senhores, Pedro Álvares Cabral vai descobrir o Brasil? Aonde está isso? Numa carta aqui de Pero Vaz Caminha, ou no livro de história aqui em 1927, escreveram isso, estão lendo. Como que eu posso fazer isso? Eu seria desonesto. Então eu preciso dizer a vocês que eu tenho que fechar este livro de história, abrir a epístola de Cristo que está dentro do seu coração e dizer, você está vivendo os melhores dias, você está sendo conduzido em triunfo e vive em perfeita vitória. Cristo é o Senhor da tua vida, governa o teu espírito, ainda que você ande para a direita ou para a esquerda, você é conduzido em triunfo, nada e ninguém pode te separar, porque aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Isto é uma mensagem que traz luz, traz ambiência para aqueles que acreditam que Paulo não se equivocou. Paulo estava sendo verdadeiro para a sua época. Eu vou ficando por aqui. Vou desejando a você que você desfrute. Viu que aqui escureceu? Por quê? Lemos uma história e qual é a página que tem que ser aberta? Aqui, a Epístola de Cristo escrita no seu coração. Amanhã é maratona, pau-quebra, incansável, valente, guerreiro, cansado, com sono, com frio, mas às 5h20 da manhã já tem um grupo de irmãos já me aguardando na manhã de confissão de fé. 10 horas
É a dona Jaqueline, com o seu brilho, com o seu batom da Mary Queijo, alegre, feliz, o seu shampoo da Neutrox, o seu perfume da Cashmere Bouquet, e eu acompanhando ela no programa Graça Sem Retoque. 11h40, o cheirinho de mocotó gostoso que sobrou de hoje. Então estamos lá. E às 20 horas eu tenho uma palavra que vai arder no seu coração, porque às quintas-feiras é birimbau neles. Assim é. Um grande e caloroso abraço. Graça e la paz. Beijo do GG.